Mas é sempre bom a gente parar para ver o que valeu a pena e o que não valeu a pena. Às vezes nós não fazemos isso, mas é sempre bom no começo do ano ou de cada período termos a oportunidade para estabelecer prioridades. Senão o tempo passa e a gente pensa assim, o que nós produzimos durante esse tempo todo valeu a pena? Onde nós investimos, o resultado foi bom? Coisas assim, não é? Agora, é interessante, entra ano e sai ano, pode ser que nós tenhamos nos acostumado a um círculo vicioso de vamos levando. Como vai a vida? Vamos levando, não é? O que tem feito? Nada de novo, sabe aquelas coisas? Então, parece que as coisas parecem não fazer sentido, mas todos os anos e cada dia do ano, nós parece que corremos mais, temos menos tempo e menos recursos. Não sei se já perceberam disso, mas nem sempre toda a correria, toda a azáfama redunda em produtividade de coisas que realmente permanecem e fazem sentido. Nós precisamos saber realmente o que vale a pena, onde vale a pena estar, com quem vale a pena estar, onde vale a pena investir e coisas assim. Realmente nós precisamos buscar aquilo que de verdade importa. Nós precisamos estabelecer o que é prioritário e é preciso ter critério para estabelecer prioridades na nossa vida. Partindo-se do pressuposto que todos os que estão aqui têm alguma aproximação da fé cristã, nós gostaríamos de ir desdobrando o nosso pensamento em termos de qual é a hierarquização das prioridades, ou seja, aquilo que damos importância na nossa vida. Começando do básico, o eterno deve ter prioridade sobre o temporal. Isto é uma coisa muito importante. O eterno deve ter prioridade sobre as coisas que são passageiras e efêmeras. E eu penso que tem muita gente que pensa que a sua vida vai se reduzir aos 80, 90 anos que conseguir viver neste mundo. E esquece de pensar na dimensão da eternidade. E é por isso que adiam tanto um compromisso com Deus, é por isso que não assumem a fé em Jesus Cristo na sua vida. O eterno deve ter prioridade sobre o temporal. A outra coisa, entre os relacionamentos, a prioridade deve ser dada a Deus em primeiro lugar. E nesta hierarquia, Deus, a esposa, os filhos, a família, a igreja e depois as demais pessoas e relacionamentos. Quando nós invertemos isso, nós temos problemas. Também devemos pensar em termos do nosso compromisso com o povo de Deus, juntos como povo de Deus em adoração, comunhão, aprendizagem, serviço, evangelismo e missões, ou seja, a igreja. Para muitas pessoas a igreja não representa quase nada na sua agenda. Eu brinco dizendo que há alguns crentes que são feitos de açúcar, porque quando chove não saem de casa, não é? Para ir à igreja. Eu acho incrível que tem gente que tem problema com falta de tempo para estar na igreja, que custa-lhe muito despertar cedo e vir ao culto, ou dormir um pouquinho mais tarde e vir ao culto das 19 horas, custa-lhe muito. Mas eu não sei se vocês já se aperceberam que nos lugares de testagem perto dos estádios, as pessoas ficam de madrugada esperando 2, 3 horas para fazer um teste para entrar dentro de um estádio, não é? Onde vão ver o jogo do seu time predileto. Há um clube até que tinha um técnico de nome Jesus, já não tem mais, e que disse que se reunia numa catedral, para vocês verem como é que a gente idolatra o desporto. Mas para estar lá assistindo um clássico do meu clube predileto contra esse, nós fazemos sacrifícios, nós não dizemos que é cedo demais, que está chovendo e que coisas assim, mas para vir à igreja, não, a igreja. Todo domingo tem, mas cada domingo é um dia de celebração especial, é um dia que dizemos que Jesus ressuscitou. Mas sabe, nosso compromisso com a igreja é tênue, é fraco, não é prioridade para nós, pois não. A prioridade é o meu clube predileto, a prioridade é ganhar dinheiro, a prioridade é o lazer. Mas vamos falar disso depois. Agora, a outra coisa que nós devemos ter claro
é ter a prioridade sobre aquilo que é certo e aquilo que é conveniente, porque nem sempre aquilo que é conveniente é certo, e às vezes a nossa prioridade visa assim, a minha conveniência, independente de estar certo ou errado. Então, meus queridos, eu queria começar com a prioridade número 1. O eterno deve ter prioridade sobre o temporal. E às vezes nós nos esquecemos disso e nós dizemos que é assim, que a eternidade tem mais valor que aquilo que é temporal, mas revelamos na nossa prática que nós realmente não estamos muito preocupados com a eternidade. Aliás, nós revelamos uma certa ambiguidade em relação ao eterno que é temporal. E é por isso que o apóstolo João, quando escreveu a sua primeira epístola, lá em João 2:15 a 17, ele fala realmente sobre essa questão temporal e eternidade. E ele diz o seguinte, em 1 João 2:15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procede do mundo. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Você ama o eterno, Deus é eterno, você ama a eternidade, ou amas o mundo, não é? O que nós amamos no mundo? O consumo, o materialismo, os prazeres hedonistas da carne, os holofotes, não é? O estar nas luzes da ribalta, não é? Soberba da vida, todas essas coisas. Sabe o que ele diz sobre isto? Primeiro, que não procedem do Pai, não procede do eterno, mas procede do mundo. E sabe quem é o príncipe deste mundo? Sabe? É o diabo. Ora, o mundo passa, todas essas coisas, meus queridos, dinheiro, bens materiais, patrimônio, estatuto social, prazeres, tudo isso acaba. E acaba muito rápido. Diz que o mundo passa, bem como a sua consciência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Por que nós investimos tanto, gastamos tanto tempo, tantos recursos, tanto fosfato em coisas temporais, em coisas que não vão durar, sendo que nós temos uma eternidade aonde deveríamos estar a investir? É muito triste isso. Sabe o que diz 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 a 18? Eu vou ler para você, 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, e é Paulo que escreve, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, vai passar, mas as que se não veem são eternas. É por isso que nós, os cristãos, temos que ter a dimensão da fé, a fé na eternidade, a fé num Deus que é eterno. Agora, se eu tenho que ter a eternidade como prioridade, que é onde eu vou passar a minha vida depois de esta vida terrena terminar, então como é que eu vou investir na eternidade? Como é que se faz investimento na eternidade? Sabe que às vezes nós estamos tão apegados às coisas materiais, às coisas imediatas do nosso consumo, que nós temos a aproximação das coisas que deveriam ser espirituais, nós temos uma aproximação consumista dessas coisas. É por isso que muitas pessoas vêm à igreja nessa perspectiva meramente de consumo. Eu quero ter um bom entretenimento, eu quero ter um bom louvor porque faz bem aos meus ouvidos, eu quero me sentir bem, não é? Eu quero que as mensagens do pastor possam fazer bem ao meu ego, quando na verdade o propósito da palavra muitas vezes é quebrar o ego e o pecado que há em nós, não é? Mas a gente tem uma aproximação das coisas que deviam ser eternas, mas uma aproximação consumista e mundana, o que é passageiro.
Sabe, meus irmãos, e às vezes nem encaramos as bênçãos que Deus nos dá como a oportunidade de investir no eterno. Veja só, capítulo 12 de Lucas, Jesus contou uma parábola muito interessante, uma história muito interessante, não é? Lucas 12, 16, e eu já tenho falado sobre isso aqui, irmãos, mas sabe, a repetição também é uma boa didática. E lhes proferiu ainda uma parábola em Lucas 12, 16, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Há pessoas, meus queridos, que têm mais para viver do que o necessário, mas muito mais. Eu não sei se vocês sabem, mas há algumas notícias que aparecem, me deixam indignado, não é? Vocês sabem que na pandemia muita gente perdeu o emprego, muitas empresas foram à falência e coisas assim, né? Mas eu descobri que há pessoas que ficaram muito mais ricas nesse período. Não é? As notícias dizem isso, tal empresa teve muito mais lucro, este banco teve muito mais lucro, não sei o quê. Fala assim, tem alguma coisa errada, tem gente tendo lucro no meio de uma crise pandêmica, onde pessoas estão a perder a vida, onde economias estão arruinadas, onde fábricas fecharam, onde escolas não funcionaram, onde a produção toda parou, mas tem gente que ficou ainda mais rico. Como é que pode isso? Não é? São as contradições deste mundo que jaz no maligno, meus queridos. Mas sabe, digamos que você não fez nada de errado para enriquecer, mas enriqueceu, porque esse homem aqui, ele era um fazendeiro, um agricultor, tinha lá uma quinta ou o que seja, uma fazenda, não é? E o que aconteceu é que um homem que já era rico, e teve uma colheita excepcional. Era tanta coisa que ele falou assim: tem um grande problema, não tenho onde guardar tudo isso. Não lhe ocorreu em nenhum momento, ele falou assim: tenho abundância, vou distribuir para quem não tem. Ele disse: eu preciso guardar mais. A lógica não era de distribuição, a lógica era de acumulação. É a lógica do capital, meus queridos. Tá? E quem diz isso não sou eu, são os próprios economistas. É a lógica do capital, é a acumulação. Este homem teve a oportunidade de, com a abundância, abençoar outras pessoas. Não, ele disse assim: qual é o problema? Eu não tenho onde guardar. Aí ele pôs-se a pensar, usou da sua inteligência, disse: isso não é problema, o celeiro é pequeno, vou construí-los maiores, eu destruo o celeiro, construo um grande celeiro e coloco tudo lá dentro. Pronto, e foi o que ele fez. E então eu posso dizer para mim mesmo, não é? Direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Muitos anos. Anos que poderiam passar, e ele diz assim: agora então já vou aproveitar a vida. É legítimo? Claro que é legítimo. Só que me parece um pouco egoístico demais, porque ele tinha para muitos anos, mais do que o suficiente. Mas Deus lhe disse o seguinte: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Para quem será? Quando nós somos abençoados, meus queridos, o que nós devemos fazer? Lembra quando Deus chamou Abraão: sê tu uma bênção, eu te abençoarei, mas é para que tu sejas uma bênção. E Abraão percebeu isso, porque era nele, na sua descendência, que seria, no seu descendente, que seriam abençoadas todas as famílias da terra. E sabe, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Este homem representa muitas vezes nós mesmos, porque nós somos tão apegados às coisas deste mundo, que esquecemos que a bênção que Deus nos dá não é só para nós retermos e engordarmos, não é? Nós temos tanto, meus queridos, tanto, sabe? Acho que nós precisamos parar para pensar um pouco. Acho que alguns de nós precisam voltar a visitar campos missionários, por exemplo.
Quando eu lembro do Pepe da Beira, daquelas crianças, como elas devoravam aquela papa de soja, que até aqueles pratinhos de plástico estavam mordidos, eu penso, e eu vou tomar um pequeno almoço e vejo quanta abundância, Senhor. Eu nem sei se eu mereço tanto. Quando eu vi uma reportagem que foi feita lá entre os ribeirinhos, lá no interior do Amazonas, e vi uma criança assim, vivia pobremente numa casa, quase sem energia, sem nada. Ele falou assim: qual é o teu sonho de consumo? Sabe o que ele disse? Um pão com mortadela. Seria um pão com mortadela. Era o sonho de consumo dessa criança. Sabe, irmãos, tem alguma coisa errada no nosso mundo, não é? O que eu penso que o eterno deve ter prioridade sobre o que é o temporal, mas nós estamos tão apegados ao que é temporal, ao que é material, ao meu. Estou tão preocupado comigo mesmo, eu esqueço do outro, eu esqueço de ser bênção. Sabe o que disse o Senhor sobre é interessante que depois desse evento narrado aqui, essa parábola narrada, Jesus dirige aos discípulos e diz: não andeis ansiosos. Não é engraçado isto? As sequências das coisas, como é? Nós andamos ansiosos com coisas que vão passar, coisas que com o tempo, meus queridos, sabe, que a gente guarda com tanto carinho, depois parte-se e a gente nem usou, sabe, aquelas coisas, meus queridos. E Jesus disse assim, olha, versículo 31, não é? Aliás, 30 e 31, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai Celeste, ou vosso Pai sabe que necessitais delas. Há crentes que pensam como as pessoas do mundo. Nós até podemos criticar esse homem rico que foi tão egoísta, mas às vezes nós, na nossa ansiedade, nós só preocupamos com aquilo que é efêmero e é temporal. E ele diz então, versículo 31, buscai antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Ele diz mais no versículo 32, não temais ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino é eterno, é que nós devemos buscar, é o seu reino. E ele diz mais, como é que nós fazemos isso? Vendam os vossos bens, dai esmola, fazei para vós bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que nós fazemos, meus queridos, e o que nós fazemos com as bênçãos que Deus nos tem dado, bênçãos que são temporais, mas que se investidas no lugar certo, poderão se transformar em investimento eterno no céu. E o melhor investimento é ganhar almas, ganhar vidas para Jesus, brilhar para Jesus. Este é o reino é eterno, é um reino que Jesus trouxe. Lembra quando foi anunciado o nascimento de Jesus em Lucas 1:32, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim, é eterno o reino de Jesus. Mas nós queremos o nosso impériozinho pessoal, não estamos interessados no reino eterno de Jesus, mas o reino é eterno. Por isso que Jesus diz através do apóstolo João: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque isso vai passar. Você tem que pensar e aspirar a algo que transcende o tempo e o espaço, a eternidade. Nós pensamos na eternidade, nós pensamos e buscamos o reino eterno de Jesus como prioridade nas nossas vidas. Eu tenho mais 7 minutos, então deixe-me pensar sobre o reino eterno. Que profeta falava sobre um reino que não teria fim? Deus revelou a um profeta, e esse profeta era o jovem profeta Daniel, lá exilado na Babilônia. Já os dias dos tempos áureos de Salomão tinham ido. Israel caiu em pecado de idolatria, em violência e imoralidade, tanta coisa que se tornou pior do que as nações que eram seus vizinhos em muitos aspectos, e Deus mandou o seu juízo. Eles foram cativos na Babilônia durante 70 anos, e levado para o exílio estava lá o jovem Daniel. Deus lhe deu a visão
de eternidade. E isto é fantástico, sabe por quê? Exilado Daniel, que era um jovem brilhante, ele recebeu a formação para se tornar parte da gestão pública da Babilônia, que era um grande império, o maior da antiguidade. E depois você sabe que o Nabucodonosor, que era aquele rei absoluto da Babilônia, teve aquele sonho enigmático da estátua, não é? Essa estátua que era de ouro, depois tinha prata e assim por diante, bronze, ferro e assim por diante, se representando sucessivos impérios que surgiriam no mundo. O maior império era o dele, e era a cabeça de ouro da estátua, era o império da Babilônia. Depois veio o império representando o reino, o império persa, depois o império grego, depois o império romano, e depois uma mescla que surgiu do império romano. E depois veio aquela pedra que não foi cortada por mãos humanas, que destruiu aquela estátua, esmiuçou e se tornou uma grande montanha, representando o reino eterno que não terá mais fim. Isso foi revelado a Daniel, não é? O grande Deus fez saber àquele rei que haveria um reino. Olha só, ele diz lá em Daniel capítulo 2, verso 44, mas nos dias desses reis, disse Daniel, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Não seria um reino temporal, seria um reino eterno, que veio sendo trazido pelo Rei eterno chamado Jesus. E Jesus disse: não andeis ansiosos, buscai o reino. Qual é o reino? É o reino eterno, o reino que não tem mais fim. Então, como é que eu busco o reino? É deixando a ansiedade que é própria de quem não crê em Jesus de lado e focando-me nas coisas do Senhor. Então, a primeira prioridade a estabelecer neste ano 2022 é: o eterno deve ter prioridade sobre o que é temporal. Esse é o primeiro critério na sua vida. Veja que você está a gastar muito dinheiro, muito tempo, muita atenção em coisas que com o tempo se acabarão. Mas veja quanto tempo você investe em coisas eternas. Quanto tempo e dinheiro nós investimos para que pessoas sejam salvas para a eternidade? Quanto tempo nós investimos em adoração e louvor, em meditação da palavra, porque todas as coisas passarão, mas a palavra não passará. Quanto tempo? E você vai ver que há muito tempo que é desperdiçado, que se você fizer um balanço, você vai ver que dinheiro e tempo foram desperdiçados, energia e atenção dado a coisas erradas, em lugares errados, coisas que nada tinham a ver. E até tinham capa de espiritualidade, tinha um nome pomposo que chamava a atenção, e você teve a ilusão de que aquilo era investimento eterno. Investimento eterno é aquilo que não acaba mais. E sabe o que não acaba mais? Relacionamentos verdadeiros não acabam. O tempo não destrói, não é? Sabe, quando eu falo de relacionamento, sabe aqueles amigos que você pode não ver presencialmente muito tempo, mas quando você encontra, é tão especial. Por quê? Porque isso não acaba. Relacionamento com Deus não acaba. Pessoas que são salvas por Jesus, são salvas para a eternidade, não acaba. Mas às vezes nós estamos a gastar tempo, recursos, dinheiro, atenção, estrutura e tantas outras coisas para coisas perecíveis que para nada valem, e nos desdobramos, andamos ansiosos. Lembre-se que se alguém amar ao mundo, o amor do Pai não estará nele. O mundo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá eternamente. Seu foco está na eternidade ou está nas coisas que vão passar? Você tem sido abençoado, mas está usar esta bênção para investir na eternidade ou em coisas efêmeras e passageiras? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, escreveu o salmista. E ele diz mais: firma, Senhor, a obra das nossas mãos. Isto é, que aquilo que eu fizer possa ter o toque da eternidade e transcender para a eternidade. Eu não quero chegar na eternidade de mãos a abanar, meus queridos.
Eu quero já ter um investimento e uma grande poupança na eternidade. Espero que você também o tenha, para que você não chegue lá, não é, com as mãos a abanar. O que você fez da vida, dos dons, dos talentos e recursos que Deus te deu? Que não sejamos como aquele homem rico e egoísta, mas que, deixando a ansiedade e as coisas que vão passar de lado, nós foquemos naquilo que é eterno. Meu tempo acabou e vamos nos colocar de pé e cantar esta música que cantamos antes da mensagem: que eu não perca a visão, ser minha vida, ser minha visão.